importante tomar alguns cuidados com certos tipos de comportamentos para não passar dos limites. Pensando nisso, a OAB Caruaru está realizando uma campanha para combater a importunação sexual. Vamos chamar a Ana Rebeca Passos novamente. Então, Ana, não pode, a gente reforça, não é não. Pois é, Renata, é uma campanha que já existe, né, há um bom tempo, justamente por isso, para evitar situações, né, de abuso, não é, de tocar na mulher sem a permissão, né, dela. Então, é um período para reforçar a campanha, tá? Mas vale todos os dias, tá, gente? Se ela não quer, não é não. Então, é preciso respeitar. Inclusive, se você tiver sob efeito de álcool, porque isso não é desculpa, tá? A gente veio até o bairro Maurício Nassau para conversar com a advogada, mestra em Direitos Humanos e presidente da Comissão de Diversidade de Gênero da OAB Caruaru, a Yane Galvão. É isso, né, Yane? A campanha já existe, não é não, mas a OAB vem para poder reforçar essa campanha nesse período. 2 anos em carnaval, as pessoas já vão para as ruas um pouco mais afoitas, né? Mas o respeito, o cuidado, né? E respeitar o direito da mulher é o que está valendo sempre. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. A campanha do Não é Não, ela deu origem também e foi reforçada pela Lei da Importunação Sexual de 2018. Então essa lei fala sobre a questão das mulheres serem vítimas de violência sexual, sobre alguma situação de satisfazer a lascívia deste agressor. E a gente consegue perceber a maior incidência desses casos em situações de festividades de rua, como por exemplo Carnaval, São João. Então como é que a gente pode identificar se a gente estiver sendo vítima ou identificar alguma mulher sendo vítima de violência sexual? A gente tem algumas dicas para poder dar para essas mulheres, né? Primeiro, quando esse agressor passa a mão no corpo dessa mulher sem a autorização dela, pode sim ser tipificado no crime de importunação sexual. Quando puxa o cabelo dessa mulher em alguma festividade de rua, com a fim de aproximar o corpo dessa mulher ao corpo do agressor, também pode ser tipificado no crime de importunação sexual, ou até mesmo depois da insistência. Chegou na vítima e pediu para ter algum tipo de relação com essa mulher e ela negou e continua. Então a insistência também pode ser enquadrada como tipo de importunação sexual. E aí tem prisão, tem alguma penalidade para esse agressor? Esse crime de importunação sexual foi bem interessante, porque antes crimes dessa natureza eram tidos como contravenção penal. Então acabava que a pena era bem mais branda. Hoje em dia, com o crime da importunação sexual, é possível sim acarretar uma prisão para essa pessoa que cometeu esse tipo de delito. E aí, como essa mulher pode procurar os seus direitos, né? Tem gente que viaja para outro estado, aqui em Pernambuco também, a OAB tem essa atuação aqui na cidade, mas é possível procurar ajuda em outros lugares? A grande dica que a gente dá quando as mulheres são vítimas de importunação sexual em carnaval, em festividades de rua, é que de imediato seja acionada a polícia militar, para que possa ocorrer esse flagrante em delito. Porque em situações de festividades de rua, a gente não tem a qualificação do nosso agressor. Como assim? A gente não sabe o nome completo, o endereço, o telefone. Então, tendo flagrante, fica mais fácil de ser concluída essa investigação criminal desse tipo de crime. Então, a principal dica é isso: procure a polícia assim que você tiver identificado que esteja passando, ou identifique que alguém esteja passando por alguma situação de violência sexual em festividades de rua. Caso você saiba essa qualificação desse agressor, pode se dirigir à delegacia mais próxima e prestar o boletim de ocorrência. A OAB Caruaru, ela também funciona para dar algum tipo de orientação a essas mulheres que querem saber quais são os próximos passos, onde é que elas podem procurar, a localização de delegacias, até mesmo a localização da própria Defensoria Pública, do Ministério Público, para que a gente possa atuar junto com a sociedade na prevenção e conscientização e também no combate de todos os crimes contra as mulheres. A gente fala mulheres, todas as mulheres, não é? Mas para a classe de advogadas, essas mulheres advogadas também podem procurar esse apoio da comissão? Sim, com certeza, né? A OAB Caruaru, ela é formada por diversas comissões e diversos nichos. Então a gente tem a comissão da diversidade sexual e gênero e da mulher advogada, que está sempre a postos caso alguma mulher advogada seja vítima de qualquer tipo de violência, não somente no período de carnaval e não somente da violência sexual. E também das nossas prerrogativas enquanto mulheres advogadas. Yane, eu tenho uma dúvida, né? A gente fala muito em importunação sexual e a gente já se remete à questão do contato, né, físico. Palavras, não é, também contam?
Palavras também contam. E quando a gente fala também sobre a questão da violência contra a mulher, é interessante que a Lei Maria da Penha recentemente teve uma alteração que traz a violência psicológica para o Código Penal. Antes, quando a gente falava sobre violência psicológica dentro de relações afetivas, a gente não conseguia ter um crime para poder enquadrar. E agora a gente consegue enquadrar no crime de violência psicológica caso esse agressor seja algum parente, tenha alguma relação amorosa ou afetuosa com essa vítima. E a gente também pode enquadrar em outros tipos de crime, como, por exemplo, difamação, injúria, calúnia, que são aqueles crimes que atingem diretamente a honra, seja ela objetiva ou subjetiva da vítima. Então, a gente já tem, hoje em dia, várias leis que tangem esse respeito em relação à mulher e à população no geral também. Muito bem. Iane Galvão, advogada, mestre em Direitos Humanos e presidenta da Comissão da Diversidade e Gênero da OAB Caruaru. Renata, essa é uma campanha, tá? Como eu disse inicialmente, já existe, mas a OAB, tanto estadual como em Caruaru, vem para reforçar essa campanha, tá certo? De lembrar os direitos das mulheres, né? O que realmente configura como crime, o que é importunação sexual. Então, fiquem atentos. Em Caruaru, OAB Caruaru funciona na mesma rua do Fórum Estadual, no bairro Universitário, dá para encontrar. E a Polícia Militar vai estar atuando no Carnaval de Pernambuco, então fiquem atentos também a localizar uma viatura mais perto de você, para que você não seja vítima de nenhuma das formas, tá, de importunação sexual, enfim. Tem que identificar o agressor e ele tem que ser punido. Renata. Pois é, né? A gente lembra assim, né? O carnaval a gente sabe que é uma festa livre, né? Muita gente vai mesmo para se divertir, para beijar na boca. E tem gente que tá para isso, realmente, para beijar, né? Para fazer novos contatinhos, novas amizades. Mas tem gente também que tá indo só realmente para se divertir, que não quer ter esse tipo de relacionamento. Então, às vezes tá lá cheio de gente, cheio de amor pra dar e o cara foca justamente na menina que não quer, bicho. A gente não entende. Tem 10 que querem e uma que não quer e o cara vai perturbar que não quer. Ai, gente, tem tanta mulher no mundo. Pois é. Tem tanto homem no mundo, né? Vamos saber escolher. É querer forçar algo, né, Iane? A gente fica Se ela sem não entender. quer, não quer, né? Inclusive, a gente está falando agora do crime de importunação sexual, que é um crime mais brando. Mas quando esse agressor insiste em ter alguma coisa a mais, por exemplo, um beijo, encosta nessa mulher, até mesmo da questão de tentar satisfazer a lascívia, isso pode também configurar como estupro. E a questão também do estupro de vulnerável é muito presente em situações de rua como carnaval. Por exemplo, você vai chegando uma boizinha e você percebe que ela fez um uso abusivo de substâncias, sejam elas álcool ou outras drogas, e você insiste em ter algum tipo de relação sexual com essa mulher, você pode sim estar incorrendo no crime de estupro de vulnerável, que é quando a vítima não tem condição de consentir se quer ou não ter esse tipo de relação. Então, assim, a gente está falando de 2 crimes, né, de violência sexual contra as mulheres, que eles também têm uma linha muito tênue. Então, ou esse agressor está cometendo importunação sexual, que é o crime mais brando, ou se ele continuar essa insistência que cause constrangimento a essa vítima, ele pode sim ser penalizado também no crime de estupro de vulnerável. E Renata, para encerrar minha participação... Ana, antes de você encerrar, não sei se a Iane está ouvindo, assim, não sei se ela está ouvindo. Não, mas ela pode ouvir agora, Por favor, porque isso que ela falou é muito importante, porque a gente viu um caso grande de repercussão que foi com o jogador Robinho, né, Vinícius, lá da Itália. A mulher, ela não tinha condições de responder, né, porque ela realmente não estava no seu juízo normal, tinha ingerido bebida, sabe lá o que foi que ela ingeriu. E aí o homem depois fala assim, não, mas a mulher quis, só que a mulher não tem como dizer se quer ou não, se ela não está no seu psicológico normal. Então os homens precisam, vou usar assim, deixar de ser inocente, entre aspas, e também se proteger disso, porque você vai lá e investe numa pessoa que está sob efeito de álcool e depois você tem uma complicação de mas ela estava querendo. Não, então quando você vê que uma mulher está nesse estado, não chega nem perto, a não ser que seja para ajudar, enfim, né? Porque a gente sabe que tem muitos homens que até fazem isso, ficam de olho, embalada, quando vê que tem alguém se aproximando ali, sabe que a mulher não está bacana, chega lá para dar chega para lá no outro cara que quer se aproveitar. Então, isso é importante, meninos. E outra coisa, Iane, que é presidente da Comissão da Diversidade de Gênero da OAB, a gente está falando aqui de homens e mulheres, mas a gente tem muitas situações como essa no público LGBTQIA+, né? Então, funciona para todo mundo, né, Iane?
Exatamente. Quando a gente fala sobre a violência contra mulheres, a gente está incluindo também as mulheres cis e as mulheres trans. Como assim? As mulheres que se identificam como mulheres desde o nascimento e as mulheres que se identificam como mulheres ao longo da vida. E outra questão também, quando a gente fala do público LGBTQIAP+, a gente percebe um aumento durante as festividades de rua, seja São João ou Carnaval, de agressão contra esse público específico. Principalmente quando a gente fala sobre a questão de casais homoafetivos do sexo masculino. Então, quando a gente fala sobre a violência contra o público LGBT em períodos de Carnaval de São João, a gente percebe um aumento de violência contra mulheres trans, travestis e pessoas gays. Renata, resumindo, são seres humanos. Independente da orientação sexual, respeito a respeito, não é não. E antes de encerrar, Renata, o que eu ia te dizer é o seguinte, que a orientação, não é, e do que é crime ou que não é, não vai nem para o agressor, é para a mulher mesmo. Fica ligada, criatura. Fica ligada, criatura. Nós não somos sexo frágil, nem aqui nem na China. Não temos um minuto de paz. Não temos um minuto de paz. E a gente sabe que os cavalheiros são maioria, né? A gente sabe que os nojentinhos, a gente conta nos dedos. Então, meninos que foram bem educados, que suas mães e seus pais passaram bons valores para vocês, protejam as mulheres, tá? Se divirtam, mas fiquem de olho ali. Se você vê uma mulher que está numa situação vulnerável, que tem alguém querendo se aproximar, chega lá perto, diz que é um primo, diz que é um sobrinho, que é um tio. Tô aqui, tá sozinha? Não, tô com fulano. Tá precisando de quê, boy? Lavra. É assim que funciona. Valeu, Ana. Obrigada, Yane, também. 9h19.